Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar sobre um vídeo que eu tô devendo há uns 2 anos, que é o relato de parto da Catarina. Eu, na época, escrevi o relato do parto e eu tive que reler ele agora pra relembrar e vir aqui contar pra vocês, porque são muitos detalhes, né? E como eu já passei por mais um parto depois da Catarina, tá mais forte na minha lembrança o nascimento da Cecília. Então eu recapitulei aqui, espero que eu consiga lembrar de todos os detalhes importantes para contar para vocês como que foi então o nascimento da Catarina, que foi o meu terceiro parto. Vamos lá. Eu já tinha tido 2 partos naturais, né? O do Theo até foi domiciliar e o da Helena foi hospitalar por falta de recursos, né? Quando eu estava grávida da Catarina, novamente a gente não tinha condições, né, de fazer o parto domiciliar, então eu soube desde sempre que ela nasceria também na maternidade. Quem assistiu os vídeos na época sabe, né, que a Helena caiu no chão no nascimento. Eu vou deixar o card aqui caso alguém queira ver o relato de parto da Helena. Então eu tinha medo, né, de ir para a maternidade de novo, porque eu teria que ir para a mesma maternidade. E eu acabei, na época, por causa da situação que aconteceu com a Helena, conheci uma funcionária lá da maternidade que veio a se especializar como doula também. E quando eu estava grávida da Catarina, eu conversei com ela para ver a possibilidade de ela me acompanhar, né, no terceiro parto. E ela tinha me deixado muito segura, assim, nas nossas conversas, né? Eu faço questão de te ajudar a ter uma boa experiência, né, para contar aqui na maternidade. E aí acertei com ela. Mas infelizmente ela estava afastada, né, do trabalho na maternidade, ela estava com uns problemas de saúde e assim, nas últimas semanas da gravidez, ela me falou que não poderia me acompanhar, né, porque o médico que acompanhava ela não tinha liberado para ela voltar ao trabalho lá na maternidade. E eu me vi sem doula. E na época era uma coisa assim que, pelo que aconteceu com a Helena também, eu sentia que eu precisava, eu tinha que ter uma doula comigo além do meu marido. E eu já rezava bastante nessa época, com a intenção pelo meu parto, né? Eu pesquisando orações, né? A Nossa Senhora do Bom Parto, eu fiquei sabendo que existia um terço a Nossa Senhora do Bom Parto. E foi uma oração que me tranquilizou muito, tanto que eu sempre tive muito medo de cirurgia, né? Então eu sempre tive pânico de ter que precisar de uma cesárea. E fazendo essas orações eu consegui realmente entregar para Deus e ficar tranquila que fosse o que tivesse que ser, mas que ela me ajudasse a ter um parto feliz. E então fiquei rezando, né, pela minha gestação, pelo meu parto, e eis que eu me lembrei de uma pessoa que eu conheci como... Eu não sei se ela já era doula na época. Eu acho que eu conheci ela porque ela vendia, eu comprei com ela aquele coletor menstrual, né? E aí eu lembrei, me veio na cabeça que eu tinha visto no Facebook dela que ela agora era doula também. E aí eu fui conversar com ela, porque eu me identifiquei bastante com ela, assim, a gente se deu bem. E aí fui conversar com ela e, né, foi intervenção divina aí, foi uma das respostas às minhas orações, um dos presentes que eu recebi. Foi essa participação da Jennifer, né, ela aceitar participar desse processo, né, da gestação e do meu parto. E inclusive ela foi muito generosa na questão de pagamento e tal, a gente entrou num acordo que ficou bom pra ela e ficou bom pra gente também. E o atendimento dela, assim, foi muito maravilhoso. O acompanhamento que ela fez durante a gestação, é que nem eu falei pra ela, quando ela me visitou depois do parto, eu falei pra ela, olha, eu te agradeço muito, porque eu fiquei muito feliz e muito satisfeita com o teu trabalho, e a sensação que eu tenho é de que eu fui cuidada, eu me senti cuidada com o atendimento dela. Então, enfim, eu fiquei muito feliz com a participação dela nesse processo. E aí então ela começou a me acompanhar, ela fazia as consultas acho que, né, ela morava pertinho da minha casa, onde eu morava na época, ela morava pertinho, então era fácil, ela ia lá em casa, a gente tomava um café, conversava, e eu colocava ela em dia, né, de como estava indo a gestação, que graças a Deus também foi muito tranquila, não tive nenhuma intercorrência, nem diabetes, nem hipertensão, nada, tava tudo tranquilo dentro do normal.
E aí, desde umas 37 semanas, eu já tava tendo umas contrações, assim, de pródromos mesmo, que a gente chama, né? Que não são mais contrações de treinamento, né? São contrações que já vêm com um pouquinho de dor, bem suportáveis. E elas não têm ritmo, então a gente já chama de pródromos, quer dizer que tá se aproximando, né? 37 semanas já tá a termo, então tá se aproximando, mas a gente não tem muito como saber exatamente quanto tempo que falta pro parto mesmo. E aí ficou nesse processo, quando é que passou 37, passou 38, passou 39 semanas e ela não tinha vindo ainda. E eu sempre falo que eu converso muito com o bebê na barriga. Ai, eu espero que não esteja tremendo a imagem, porque tá preso num negócio aqui que tá meio... Se eu me mexo, ele balança junto, eu tenho que ficar parada. E eu sempre converso muito com o bebê na barriga. Olha, a mamãe quer que você nasça num parto tranquilo, que a gente não sofra traumas, que seja respeitoso. E eu sempre pedia, filho, tudo bem, a mamãe espera o teu tempo, mas vamos fazer um esforcinho para esse tempo ser antes de completar 40 semanas. Porque aqui após 40 semanas tem todo aquele processo de ter que ficar indo na maternidade fazer cardiotoco e aquela pressão que vai aumentando, né? Enfim. E o Theo nasceu de 39 e 3 dias, a Helena de 39 e 5 dias, eu quase surtando. E aí a Catarina foi com 39 e 4 dias. Outra coincidência deles é que o Theo nasceu na sexta-feira, a Helena nasceu num domingo e a Catarina nasceu no sábado. Então eles gostam de nascer final de semana. Aí tá, completei as 39 semanas, ainda nesse processo de pródromos aí, contrações doloridas, mas sem ritmo. E, assim, até hoje eu tenho os 4 sisos. E no final da gestação da Catarina, o quarto, né, que ainda não tinha nem começado a nascer, começou a nascer. E é um negócio que me incomoda muito, me dá enxaqueca, dói. E na época, assim, doía muito. Eu comecei a ter bastante sensibilidade nos dentes. E a minha articulação temporomandibular, ATM, que eles abreviam, ela travou com isso. Eu não conseguia abrir a boca para comer, eu quase doía muito para falar, era terrível, não tava aguentando mais. Eu fiz tudo que eu podia fazer de tentativa caseira, né, de controlar isso, e não deu. Aí na sexta-feira de manhã, que eu tava com 39 semanas e 3 dias, isso, eu resolvi ir no PA, né, na UPA, não sei como é que vocês chamam por aí, pedir atendimento no dentista pra ver o que eu poderia fazer, se eu poderia passar alguma pomada, sei lá, alguma coisa. E eu lá aguardando atendimento e eu comecei a perceber um certo ritmo nas contrações, mas estavam espaçadas. Tive, acho que, sei lá, eu tava olhando as minhas anotações, era assim, umas 5 contrações em 1 hora. E aí passei com a dentista e tal, realmente não tinha muito o que fazer, só o que eu já tava fazendo, né? E tá, fui pra casa e as contrações ficando um pouquinho mais doloridas, mas também não pegavam ritmo. Aí almoçamos, meu marido foi trabalhar e aí eu deitei pra descansar, né? Coloquei as crianças pra dormir, deitei pra descansar um pouco e comecei a controlar contrações, porque estavam aumentando a frequência. Até que no momento eu falei pra minha doula, né? Eu sempre conversando com ela. Falei pra minha doula que as contrações estavam de 6 em 6 minutos, que eu queria ir fazer o teste do chuveiro, que eu sempre faço também, né? Pra ver se é realmente trabalho de parto, vai pro chuveiro com água quentinha. Se as contrações continuarem, é trabalho de parto. Se parar, é porque ainda eram pródromos. E eu tava sozinha com as crianças, elas tirando cochilo, e daí eu falei, eu não vou, né, ir pro chuveiro agora, eu sozinha com as crianças. Aí a minha doula, então, 1 hora depois, chegou lá em casa. Aí eu fui pro chuveiro, as contrações continuaram, né, então era realmente o trabalho de parto. Pelas 4h30 da tarde, a doula ficou lá comigo, né, e pelas 4h30 eu pedi pro meu marido voltar pra casa, ele trabalhava bem pertinho da casa que a gente morava. E aí fiquei nesse processo de chuveiro, ficar na bola e dançar e não sei o que, movimentar o corpo, tomar água de coco, não sei o que. Só que eu não tava, as contrações não estavam ritmadas, porque eu me desconcentrava, eu não tava conseguindo relaxar e me entregar realmente pro processo, porque as crianças estavam em volta, mãe, eu quero água de coco, eu quero isso, sabe? Querendo mexer na luzinha lá, que a doula trazia uma luminária colorida, né, pra fazer esquema de cromoterapia, essas coisas. E, sabe, aquilo tava me incomodando, eu não conseguia
focar no processo do trabalho de parto. Até que umas 6 horas da tarde as contrações pararam completamente. Aí eu fiquei bem frustrada, né? Fiquei chateada, pensei, pô, fui trollada de novo, né? Eu tava desde as 37 semanas naquilo e não ia. Aí a Dola foi pra casa, porque ela tem 3 filhos também. E foi pra casa, ela, ó, descansa, relaxa e qualquer coisa tu me avisa. Beleza, ela foi embora e todo esse tempo eu já tava também em contato com a minha irmã, porque ela que iria lá pra casa, né, ficar com as crianças quando a gente fosse pra maternidade. Aí a gente foi jantar. Era umas 7 horas da noite. Eu lembro que no meio do jantar eu senti uma contração mais dolorida e eu olhei, a hora era 7h20 da noite. Aí eu já avisei a Dola, olha, as contrações voltaram, eu fui pro chuveiro, realmente continuaram. E falei pra ela que as contrações tinham voltado, que eu tava muito cansada, né, de todo o processo do dia. E aí eu falei, né, o Marcos ia dar banho nas crianças pra pôr eles pra dormir e eu ia deitar pra tentar dormir um pouco e descansar fisicamente, né. Aí falei pra minha irmã, ó, por desencargo de consciência, quem sabe tu vem dormir aqui em casa e se ela não nascer, amanhã de manhã o Marcos te leva pro trabalho. Aí beleza, ela topou e começou a se preparar pra ir lá pra casa. E eu deitei na cama, eu não conseguia relaxar, eu não conseguia dormir mais, porque começou a ter várias contrações de 5 em 5 minutos, mais ou menos. E aí o Marcos, né, deu banho nas crianças, colocou eles pra dormir e veio ficar comigo. Aí eu pedi pra ele pra gente rezar o terço, né, enquanto tava nessa expectativa aí se ia engrenar, não ia engrenar. Até que chegou um ponto que quando era a minha vez de recitar a oração, eu tinha que parar, fechar o olho, esperar passar a contração e depois recitar, porque eu já não estava mais conseguindo falar durante a contração. Aí eu pensei, agora vai. Aí pedi pra Dola voltar lá pra casa. E eu também estava em contato com eu digo que ela é minha enfermeira obstetra de estimação, porque ela que me acompanhou no parto domiciliar do Teodoro, ela estava de plantão no parto da Helena, ela que chegou lá depois, no momento do nascimento, ela não estava lá na hora, mas ela estava de plantão, e ela já tinha me falado que se eu precisasse de avaliação até às 6 da tarde, ela ia lá em casa me ver, se não, a partir das 7 ela ia estar de plantão de novo. Meu Deus, se isso não é providência, eu não sei o que é. Então já tinha, né, passado das 7 horas, ela já estaria de plantão na maternidade. E aí eu avisei ela também que agora o negócio tava pegando mesmo, né, tava engrenando. E só que eu tava assim, ainda não tava conseguindo acreditar. Eu tava achando que a qualquer momento ia parar as contrações de novo, que era alarme falso, que era só pródromos e tal. Tá passando um carro de som, espero que não atrapalhe aqui. Aí, então, eu fiquei nesse processo no chuveiro e aí a enfermeira tinha me falado, o ideal é você vir pra maternidade quando tiver 3 contrações em 10 minutos. E aí eu tava no chuveiro, a Dola no banheiro lá comigo contando as contrações e ela falou, Esté, tá com 2 minutos e meio de intervalo, mais ou menos, vamos pra maternidade? Ela já tava assim meio alerta porque o parto da Helena foi muito rápido, né? Foram 2 horas e meia de trabalho de parto. E eu não tava sentindo ainda que precisava ir. Aí eu falei, não, vamos esperar mais um pouquinho. Se eu tiver mais 5 contrações nesse ritmo, a gente vai. E aí continuou assim. Então aí já eram umas 10h30 da noite. E a gente resolveu ir pra maternidade. A minha irmã ficou lá em casa, né, pra cuidar das crianças. E fomos eu, meu marido e a Dola pra maternidade. Aí, gente, assim, no caminho foi bem tranquilo. Eu ouço muitas mulheres reclamando, né, que quando tem que entrar no carro durante o trabalho de parto, que é terrível, não sei o que. Pra mim isso não aconteceu, foi bem tranquilo. Eu fui sentada normalmente, vinha a contração. Acho até que deu uma aliviada no período, assim, que a gente tava no caminho pra maternidade. Aí começou a tortura da espera. Claro que observando o horário que ela nasceu depois, eu percebi que foi rápido, mas pra mim pareceu uma eternidade, porque aí eu cheguei na maternidade, aí o meu marido foi entregar os documentos na recepção da emergência, aí eu esperando, e vinha contração, e a Dola massageava a lombar, e aí pediam pra esperar. Aí eu deu vontade de fazer xixi, fui abrir um banheiro lá, o banheiro tava imundo, eu não sei se alguém estourou o bolso lá naquele banheiro, o que aconteceu, eu sei que tava sujo, assim, e não conseguia usar o banheiro, avisei pra lá que o banheiro tava sujo.
Aí até que veio uma enfermeira me chamar. Passei na triagem, né, pra ver idade gestacional, pegar uma pressão, não lembro mais o que elas veem lá, temperatura também, eu acho. Aí espera de novo. Aí veio a enfermeira pra me chamar pra ir pro pré-parto. Não, mentira, tinha que passar com o obstetra de plantão ainda pra ver dilatação. Aí tá, aí me chamou, eu fui pro obstetra, muito querido, bem tranquilo ele. Aí quando eu passei no obstetra, tava com 6 centímetros. Eu falei, gente, eu esse tempo todo com contração, o trabalho de parto da Helena foi tão rapidinho. Meu Deus, falta 4 centímetros ainda, vai demorar. E, enfim, aí ele falou que tava tudo bem, os batimentos da Catarina estavam ótimos. Ele até falou assim, né, tá, eu acho que ela tava 130 e pouco, 140 e pouco, nem parece que já tá com 6 centímetros. Mas ele foi bem querido, ele me fez umas perguntas e bem na hora veio uma contração, eu não consegui responder, ele olhou pra mim e esperou, sabe? Meu, muito, muito tranquilo o médico. Aí saí do plantonista esperando pra ir pro pré-parto. Aí me chamaram pro pré-parto, aí meu marido e a doula ficaram no balcão pra fazer a minha internação e a enfermeira me levou pro pré-parto. Ela olha pra minha cara, eu lá, sei lá, eu já tava no alto da fase ativa. Senta aí, espera um pouquinho que já vão te chamar. Ai, gente, é que nessas horas a gente já não consegue reagir mais muito às coisas, né? Aí era um corredor minúsculo, assim, só tinha umas cadeiras e um corredorzinho minúsculo. Quem disse que eu consigo sentar? Eu fiquei em pé no corredor, apoiada na parede, igual eu tava na sala, na recepção da emergência, apoiada na parede, e aí vinha as contrações e eu já vocalizava, né? Graças a Deus eu consegui, eu tava preocupada de não conseguir vocalizar por causa da dor, né, do siso, e aí eu vocalizava e tal. Aí daqui a pouco me chamaram pra outra salinha, né, pra eu trocar de roupa, pôr a camisola da maternidade, e muita contração, até que ainda tinha intervalo, sabe, mas a contração já tava bem forte. Aí me fez uma bateria de perguntas, um monte de coisa. Aí, de repente, a enfermeira que tava me fazendo as perguntas me deixou sozinha lá na salinha. Aí veio uma contração e eu escutei. Exatamente isso. E aí, esses 2 estalinhos e puf, a bolsa estourou. Aí eu olhei pro chão, assim, né? O líquido tava bem transparente, graças a Deus. E aí fiquei olhando assim, né? Eu lá sozinha. Aí... mais um? Pode. Fala lá pro Theo colocar mais um que a mamãe tá gravando aqui. Aí eu comecei a olhar em volta e... Alguém? Aqui? Comecei a chamar ajuda. Aí chegaram 2 enfermeiras e eu falei, a bolsa estourou, eu tô sentindo pressão aqui embaixo. Pensei, ela vai nascer aqui, né? Rapidão, igual a Helena. Aí elas, vamos lá tu consegue aguentar? Vamos ali pro leito. Foi bem do ladinho. Aí me puseram no primeiro leito vazio que tinha, logo do lado dessa salinha. E eu comecei, né? Cadê meu marido? Chama meu marido. Eu tava sozinha, né? Aí a enfermeira, só um minuto que a gente já vai chamar. Nisso entrou outra enfermeira ali no box que eu tava, deita pra gente fazer exame de toque. Eu, não precisa, não quero, o médico acabou de fazer. E aí a enfermeira ficou ofendida, assim, então tá bom, eu quero te ajudar, se tu não quer eu vou ali ajudar a outra que tá nascendo. Aí eu, óbvio, né, não consegui falar nada, mas eu lembrando hoje, se eu pudesse ter falado alguma coisa, eu teria dito, vai minha filha, vai com Deus ajudar a outra lá. E aí eu tava meio tensa, porque a doula não tava ainda comigo, meu marido ainda não tava comigo. Aí, de repente, meu marido apareceu, logo em seguida a doula entrou. Aí eu tava com medo de novo, né, lembrando da Helena caindo no chão. Eu sabia que eu queria ficar o mais verticalizada possível, mas eu não queria ficar em pé no chão pelo que aconteceu com a Helena. Aí a doula me ajudou, eu subi na cama, fiquei ajoelhada na cama e me pendurei no pescoço do meu marido, que ali tava bom. E nessa altura, eu já tava com uma contração bem seguidinha uma da outra. Eu tava assim, a sensação era que eu tava bêbada. Eu entrei na partolândia total. E aí apareceu uma enfermeira, eu assim, cadê a Rose? Chama a Rose, que era a minha enfermeira obstetra, né? Ela tá lá suturando uma outra paciente, já ela vem. E tá, e eu tava travada, de certa forma. O meu corpo tava indo, né? Mas ainda não, eu acho que demorou o processo, porque eu ainda não tava me sentindo segura pra deixar a Catarina nascer efetivamente. Aí a Rose apareceu, aí tudo ficou lindo, aí ficou maravilhoso, eu me senti
confiante, confortável e segura ali, sabe? Aí vinha a contração, a doula apertava ali o meu quadril, meu Deus, aliviava muito a dor, mas eu já tava assim, eu tava começando a ter um pouquinho de puxos, eu acho, porque eu fazia um sabe? E fazia uma certa força. Aí a minha enfermeira pediu pra fazer um exame de toque de novo, pra ver como que tava. Como era ela, eu aceitei fazer. Eu também já tava curiosa pra ver se tinha evoluído ou não. E aí ela disse, ó, tá com 8 centímetros. Aí eu só pensava, ai meu Deus, ainda falta 2. Aí a doula veio no meu ouvido e falou, Esté, quem sabe tu quer ir pro chuveiro, né, a aguinha quente e tal, relaxar. E a minha enfermeira escutou a doula falando isso. E daí ela olhou pra gente e falou, olha, eu acho melhor não, porque ela já tá com 8 centímetros, o colo tá bem fininho, a bebê tá bem baixinha, é melhor ela ficar aqui. E eu tava deitada numa posição que eu tava muito confortável. Foi a posição que ela fez o exame de toque, eu não quis mais sair daquela posição. Eu tava deitada assim, meio de lado, com só uma perna assim, dobrada. Como se eu estivesse deitada no sofá assistindo televisão. Tava tão gostoso assim, que eu quis ficar. Falei, não, quero ficar aqui. Nisso, a minha enfermeira obstetra foi virar as costas pra anotar no meu prontuário. Eu senti a Nina coroando. Eu só pensei, como assim? Não faz 5 minutos que ela me tocou e tava com 8 centímetros. E ela tá vindo. Aí logo a Rose voltou, né, pra ficar ali. Quando ela voltou, ela disse, eu vou chamar a pediatra. Chamou a pediatra rapidinho. Chegou a pediatra e chegou mais uma pessoa. E a minha enfermeira, essa aqui é estudante e tal, ela vai acompanhar. Aí veio o puxo, né? A Nina já tinha coroado, eu acho que ela voltou um pouquinho, aí veio uma contração, nasceu a cabecinha, e a estudante veio pra, não sei, acho que ela queria pegar, puxar, não sei o que ela queria fazer. Aí a minha enfermeira, graças a Deus, estava ali na frente dela e falou assim, não, deixa que ela vem sozinha. Aí veio mais uma contração, Catarina nasceu. Aí ela veio direto pro meu colo, assim, ela nasceu com uma circular de cordão. Aí ela tava ainda bem roxinha, ela demorou, sei lá, uns 2 minutinhos pra começar a chorar. E aí já abriu os olhos, já me olhou, chorou e tal. Ai, gente, foi tão gostoso. A sensação de alívio, de alegria que dá quando o bebê nasce, não tem explicação. E aquele, eu não vou aguentar, que dor, meu Deus do céu, some. E também o trabalho de parto da Catarina foi o primeiro que assim eu consegui aproveitar espiritualmente também. Porque cada dor, cada contração eu oferecia a Nossa Senhora, eu oferecia a Jesus e isso deu um sentido maior ainda, sabe, pro trabalho de parto, pro sofrimento do trabalho de parto. Então foi um parto felicíssimo, eu era só gratidão, eu só pensava em Nossa Senhora do Bom Parto e agradecia demais. E, enfim, ela nasceu então dia 24 de março de 2018, à meia-noite e 16, então já era sábado. Era o sábado antes do domingo de Ramos ainda por cima, aquele ano, foi muito especial. E, então, meus filhos nascem no final de semana, hein? Eu já sei que meus filhos gostam de nascer final de semana. Ela nasceu com 3,325 kg e 48 centímetros. E o que mais, gente? Com 39 semanas e 4 dias, como eu falei pra vocês, na maternidade. E esse foi o processo do meu trabalho, do meu terceiro trabalho de parto, né? Também foi natural, também não teve nenhuma intervenção, não teve laceração, não tive corte, não tive nada. Fui eu e Deus ali e a Nina no processo de nascer. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado de saber como que foi o processo do nascimento da Nina. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, algum comentário aí, deixem aqui nos comentários pra mim que eu vou responder pra vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!